Então, pessoal, boa tarde novamente, né? Nós vamos dar continuação no nosso conteúdo, tá? Das páginas 17 a 22, tá? Então, hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre as páginas 17 a 22, tá? Desejo que todos estejam bem, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre... Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai falar um pouquinho sobre conceito, né? Introdução e conceito sobre o ciclo evolutivo das estrelas, classificação dos ciclos, descrição dos ciclos da evolução estelar, estrelas e coloração, tá? Então, para isso, a gente vai iniciar um pouquinho e falar hoje sobre o que são as estrelas, tá? Então, as estrelas, né? Junto com os planetas, os cometas, os asteroides, elas são corpos celestes, tá? Então, as estrelas, elas têm luz própria, tá? E elas são a nossa principal estrela, no caso, seria o Sol, tá? Que é situado no sistema solar, tá? Mas também, nós temos outras estrelas também, né? Em várias galáxias. E até mesmo a nossa própria galáxia também tem estrelas. Nós estudamos também anteriormente, né? Os nossos planetas e também o Sol, tá? O Sol, ele faz parte, vamos supor assim, da Via Láctea, né? Que é a própria Via Láctea, tem outras estrelas também nela. Sendo que as estrelas, em geral, a gente pode dizer que elas são esféricas e são gigantes. São compostas de vários gases que produzem inúmeras reações de fusão nuclear, né? Lembrando lá que essa fusão nuclear, tá? Ela ocorre entre hidrogênios, né? Os hidrogênios, eles se fundem formando o hélio, tá? E aí a gente pode falar também que algo interessante que nos chama atenção também, né? É que como ocorre o processo de fusão, que eu falei para vocês, né? De fusão nuclear, é interessante a gente observar que é como se o hidrogênio ele fosse o combustível das estrelas, né? As estrelas em geral, o que acontece? Elas nascem nas famosas nebulosas, tá? E o que são mesmo essas nebulosas? São vamos supor assim, imensas nuvens de gás que estão compostas por hélio, né, e hidrogênio, né? E é justamente esse hélio e o hidrogênio, nesse processo, que também nascem as reações de fusão nuclear que a gente está falando, onde no caso o hidrogênio ele se funde, né? Ele vai se fundir entre si, vai formar o hélio, né? E aí, conforme esse combustível ele é consumido, como eu falei para vocês, que é como se o hidrogênio fosse o combustível das estrelas, né? E aí, quando esse combustível, conforme ele é consumido, a temperatura ela vai aumentando, né? Por quê? Porque a fusão nuclear, ela libera altas energias, tá? No interior da estrela. E aí, as estrelas vão sofrer o processo da expansão, tá? Aí a gente pode citar também como exemplo, né, desse processo, o núcleo do Sol. O núcleo do Sol, por exemplo, ele pode chegar a 15 milhões de graus Celsius, né, altas temperaturas. E também, como eu falei no texto um pouquinho sobre as nebulosas, né, é importante falar que essas nebulosas, elas são o quê? Elas são nuvens que são formadas por poeira cósmica, hidrogênio e também os gases ionizáveis, tá? E a partir desses restos e de outras estrelas também que vão se desagregar, né? As estrelas vão sofrer o processo de quê? De desagregação, ou seja, elas começarão a morrer, tá? Quando elas começarem a se desagregar, tá? A se desagregar, né? Elas começam a sofrer o processo de morte. Então, as nebulosas, elas são como se fosse assim, o berçário de novas estrelas, tá? Como eu falei para vocês, essas nebulosas, elas como se elas fossem o berçário, né? Das novas estrelas, né? Dessas estrelas que a gente pode dizer,
né, dessas novas estrelas. Sendo que, por exemplo, nelas vão ocorrer o nascimento de várias estrelas, essas nebulosas, tá? E também vai ser também um lugar onde vai existir grande concentração do meio estrelar, né? E o que seria, no caso, esse meio estrelar, né? O que é esse meio estrelar? O meio estrelar, ele é uma junção de gases, como o hidrogênio, né? O CO, que é o monóxido de carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Além também da água e o NH3, que é a amônia. E também outros compostos também que fazem parte, tá? Então, existem vários tipos de nebulosas também que a gente pode falar, que é uma coisa interessante em falar, né? As nebulosas escuras e também a de emissão, tá? Essas escuras, em geral, o que elas fazem? As nebulosas escuras, elas bloqueiam a luz, né, de vamos supor assim, de outras estrelas, enquanto as outras brilham. E isso, na verdade, é devido a essa questão da estação da radiação de estrelas que estão mais próximas, tá? E é interessante também a gente falar, né, que, por exemplo, em relação a falar também em relação à composição da nebulosa, nesse sentido, é importante citar que, por exemplo, se as estrelas forem feitas de partículas pesadas, né, como é que vai dar o processo de composição? A evolução dessa estrela, ela é mais rápida, tá? Por isso elas vão ter, vamos supor assim, elas vão ter vidas mais curtas, que a gente pode dizer, né? Mas, porém, se elas forem, por exemplo, de partículas mais leves, elas podem não atingir a temperatura mais elevada, ou seja, elas podem não atingir grandes temperaturas, e isso vai acarretar em elas, por exemplo, terem uma vida mais longa, tá? Que a gente está falando aqui das nebulosas, tá? Essa parte aqui. Tá? Então, é como se fosse assim também, essa questão da explicação que eu dei para vocês em relação à nebulosa, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação. A classificação dos ciclos da evolução estrelar, tá? Então, essa classificação é como se fosse alguns estágios que a gente vai ter que falar, entendeu? O ciclo evolutivo de uma estrela ele pode ser dividido, tá, em 4 etapas. Quem são essas etapas? Pró-estrela, pré-sequencial principal, sequencial principal e estágios finais. Então, esses estágios, eles vão nos mostrar desde a fase inicial da estrela até a fase da morte da estrela. Ou, possivelmente, a fase onde ela vira buraco negro, onde ela vai ser uma estrela de nêutron. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, a primeira fase, como eu falei para vocês, a primeira etapa é a pró-estrela, tá? Então, nessa fase, o que acontece? Que a gente pode falar? Nessa fasezinha aí, deixa eu verificar aqui rapidinho. Ah, tá. Eu não coloquei. Eu tava vendo o material se eu tinha colocado algumas informações, tá? Nessa fase aí Aqui, são as fases, tá? Classificação, e aí a gente vai falar de cada fase aqui. Na fase da pró-estrela, o que acontece? Para que o Sol, na verdade, ele pudesse se formar, o que aconteceu? O núcleo dele, né? Seu núcleo, que era denso, ele começou a colapsar mais rápido na parte interior do que nas partes externas. Isso aumentou um pouco a sua densidade, né? Foi aumentando a densidade e a partir daí o que foi acontecendo? Aconteceu o surgimento de uma pró-estrela, né? E o tamanho dessa pró-estrela vamos supor assim, algumas vezes maior que o tamanho de uma estrela, tá? Então, depois do início da formação, né, que eu estou falando para vocês, depois do início da formação da pró-estrelas, nós temos a fase pré-sequencial principal. Nessa fase, o que acontece? Como já está se iniciando o surgimento da pró-estrela, né, vai acontecer um pouquinho um acréscimo de massa no núcleo, tá? E a partir daí, essa estrela, que era uma pró-estrela, ela vai se tornar uma estrela pré-sequencial com esse acúmulo de massa no seu núcleo, tá?
uma pré-sequencial principal. Ou seja, por que ela se tornou uma pré-sequencial principal através dessa massa no núcleo? Porque ela conseguiu fundir o hidrogênio transformando em hélio, né? E lembrando que isso ocorreu a uma temperatura bastante elevada, né? Vamos supor uma temperatura aproximadamente de 10 a 7 quilômetros, vamos supor, né? Desculpa, de 10 a 7 Kelvin, a uma temperatura bastante elevada. Então, significa dizer que a estrela ela sofreu um processo de fusão. Ou seja, a fusão do hidrogênio ele gerou o quê? Uma grande quantidade de energia, né? E a partir daí, aconteceu também um acréscimo de pressão dentro dessa estrela, fazendo com que ela parasse de colapsar, ela parasse a sua contração. Depois nós tivemos a fase sequencial principal. Nessa fase, o que acontece? Nessa fase, o núcleo da estrela pré-sequencial principal, ela vai atingir a temperatura para realizar a fusão, como eu falei para vocês agora há pouco. Essa fusão do hidrogênio em hélio, ou seja, no processo da fusão, dois átomos de hidrogênio eles se fundem e formam um átomo de hélio. Claro, quando ele se forma, significa dizer que há uma grande quantidade de energia também envolvida nesse processo de temperatura, né? E a partir dessa formação, através do processo de fusão, né, nucleares, o que vai acontecer? Essa estrela ela se torna uma estrela da sequência principal. Por quê? Porque, na verdade, a maior parte da vida dessa estrela, ela vai passar, na verdade, em uma sequência principal, tá? Depois, né, dependendo muito da questão da massa, né, o tipo vamos supor assim, o tipo da estrela e a duração da vida depende muito da questão da massa delas. Então, quanto mais massa ela tiver, mais rapidamente ela começa a fusão do hidrogênio, né, a sofrer o processo de fusão nuclear, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, uma estrela com 15 vezes a massa do Sol, ela começa uma fusão, né? Ela começa a fusão nuclear do hidrogênio em hélio em 1 milhão de anos, depois que ela virou proestrela, né? E uma estrela com 5 vezes mais massa que o Sol, ela começa a fusão em algumas dezenas de milhões de anos, depois que virou proestrela, tá? É só para colocar um exemplo como comparação. E ela tem o estágio final. O estágio final é o estágio, né? O estágio final da estrela vai depender muito da massa, né? Mas também elas podem se transformar, essas estrelas, né? Elas podem morrer ou podem se transformar em anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Então, nesse caso, nessa fase final, é bom a gente colocar também que a morte da estrela vai depender muito de toda a sua massa. Se ela tiver vamos supor assim, menos de 10 vezes da massa do Sol, né? E vamos supor, quando ela estiver também queimando todo o seu hélio, o hidrogênio que formou o hélio, né? Todo esse hélio ele foi transmitido em energia e foi liberado, no caso, foi liberado o núcleo que foi ejetar esse processo, né? Então, o que vai acontecer? Depois disso, vai acontecer que uma nova nebulosa e o núcleo remanescente, o que sobrar, se tornará vamos supor assim, uma famosa anã branca, tá? Ou até mesmo, em alguns casos, um buraco negro, né? Ou até mesmo, como eu falei para vocês, ou umas anãs brancas, ou estrelas de nêutrons podem se formar. Então, isso vai depender muito da questão da massa dela, tá? E aqui tem a imagem, né? Essa imagem, ela vai mostrar essa questão da formação, dos estágios que ela vai passar, né? Nessa imagem, a gente está colocando justamente essa questão do ciclo evolutivo da estrela. E está mostrando que isso depende muito da massa, tá? Isso depende muito da questão da massa, que elas podem também se tornar gigantes, vermelha, né? Chegando a alguns estágios, por exemplo, anãs marrons no final da sua vida. Por outro lado, o destino dessa estrela, ela, vamos supor assim, ela pode levar essa estrela à morte, né? E tornar-se um buraco negro, ou ainda uma estrela de nêutron. Ou ela pode ser uma estrela que morreu,
né? A partir daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a descrição, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre a descrição dos ciclos evolutivos. Mas antes, eu vou mandar logo essa questão, essa videoaula para vocês, e aí depois a gente continua, tá?